o Vasco no SBT ano que vem, pô. Sul-Americano. Isso é bom. Olha aqui, ó. Hoje tem Flamengo, vai encarar o Cruzeiro. Tem alguém secando o Cruzeiro. Tem alguém... Tá torcendo pro Mengão hoje, Pedrosa? Tô torcendo contra o Cruzeiro. Ah, tá. É o último jogo antes da final da Copa do Brasil, Rodô. O Flamengo já está em Minas para o primeiro desafio da semana por lá. A equipe irá enfrentar o Cruzeiro sem 5 titulares. Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. O objetivo principal do time é a grande final da Copa do Brasil e a estratégia de Felipe Luiz é manter esses jogadores prontos. Alguns atletas vêm sofrendo com a alta quantidade de jogos. Um deles é o Gerson. O Coringa disputou 29 jogos nesta temporada, sendo titular em 24. No total, esteve em campo durante 2.189 minutos. A delegação do Flamengo retorna ao Rio logo após a partida contra o Cruzeiro. Sendo assim, os jogadores que estiverem em campo farão trabalho de recuperação na quinta. E no sábado, a equipe volta a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro na grande final da Copa do Brasil. Bruno Henrique, que foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, deve atuar normalmente. O rubro-negro não perde para a Raposa desde agosto de 2018, quando os times se enfrentaram pela fase de grupos da Libertadores daquele ano. O time é o 5º colocado da tabela com 55 pontos após o Internacional vencer ontem. Uma vitória recoloca a equipe na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. E aí, Flamengo? E aí, Benê? É você mesmo. E aí, você Flamengo? é o Flamengo Flamengo? nesse programa. Vamos querer, Flamengo. E aí, Flamengo? Vamos querer. Vamos querer. Eu aposto que o Flamengo ganha hoje, Pedro. Aposta? Ah, eu aposto. Entendi. Olha o sorriso dele. Sabe qual é o pior, Benê? Eu queria só um empate, irmão. Calma, a gente vai correr atrás disso. Ô, Benê Casagrande, qual é o time do Flamengo para esse confronto aí? Vamos lá, Pedro. Você acha que esse time consegue um empate lá? Fala Vou aí. decretar. Rossi no gol, tá? Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Tá maluco? Isso é uma seleção do Flamengo. Você é louco? Prepara, raposa. O Mengão tá chegando. Esse aí é o provável Flamengo para encarar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Eu acho que o Felipe Luiz, a comissão técnica, a diretoria, eles fizeram o planejamento correto, tendo em vista que no domingo tem um jogo mais importante pro Flamengo na temporada. Gente, pelo amor de Deus, não tem nem lógica. Você tá beirando... É isso. Você tá beirando uma competição pra você botar a mão numa taça, com um placar bem ok, assim, bem legal pro Flamengo. É uma final de Copa do Brasil. Não tem esse pensamento de, é um prêmio. Gente, é a Copa do Brasil. Pode salvar a temporada da atual gestão. certeza. Lembrando, tem uma eleição em dezembro. E a gente sabe que quando a bola entra, muita coisa pode mudar nas urnas do Flamengo. A gente sabe disso, não tem jeito. Então é a chance do Flamengo comemorar, ganhar um título importante. Campeonato Carioca, beleza, mas título importante, só resta a Copa do Brasil. E a gente brinca aqui, Fernandinho e Pedrosa, mas eu acho o seguinte, esse provável time do Flamengo tem totais condições de bater de frente com o Cruzeiro. É óbvio, quando você poupa 5 jogadores titulares, você vai olhar para o banco de reserva, querendo ou não, a qualidade técnica vai cair, vai ter mais jogadores do Sub-20. Mas, mesmo assim, esse provável time do Flamengo tem chance, sim, de vencer o Cruzeiro lá, até porque o Cruzeiro não vive um bom momento. O técnico Fernando Diniz está sendo muito criticado, desde que chegou, se eu não me engano, só tem uma vitória à frente da equipe mineira. Então, acho que o Flamengo pode até aproveitar esse momento ruim do Cruzeiro e, quem sabe, buscar pelo menos um empate lá, Pedro. E eu acho que é uma oportunidade legal para os caras também se colocarem à disposição para a final da Copa do Brasil, tá, Vênia? Porque, vamos dizer, o Matheus Gonçalves faz um grande jogo hoje. Ele se coloca como uma opção muito viável para entrar na final da Copa do Brasil. Não que ele não seja, mas ele pode ganhar confiança justamente contra um grande adversário que é o Cruzeiro. E essa é a disputa do Flamengo. Essa é a graça de você ter um grande elenco. É uma disputa o tempo inteiro para que ninguém se acomode. O próprio Alan, né? Porque se a gente for parar e analisar, ele vive um péssimo momento com a camisa do Flamengo. Mas com essa troca de comando... Aliás, a gente já pode falar que é uma péssima passagem. Até o momento, sim. Né? Eu não vou decretar que não tem mais jeito, porque eu já vi muito jogador conseguir dar a volta por cima. O próprio Michael, Léo Pereira, enfim, outros jogadores. O Pulgar também. É verdade. O Pulgar também. Então, são jogadores que começaram mal a trajetória pelo Flamengo, depois deram a volta por cima. O Léo Pereira. O Léo Pereira. Ele foi muito crucificado. Foi, enfim, quase deixou o Flamengo, foi para a Turquia e agora é jogador considerado titular.
Quem sabe o Alan, com essa mudança no comando técnico do Flamengo, não consiga também dar a volta por cima. Eu torço que sim, porque querendo ou não, foi um investimento muito alto da diretoria do Flamengo. E assim, eu sempre falo isso aqui, ninguém deixa de aprender, sabe? Não sei mais jogar futebol. É uma chavinha que vira, geralmente é uma chavinha mental, né? E às vezes basta um treinador, basta uma nova oportunidade para virar essa chave. Quem foram os jogadores que não viajaram, Vini? Vamos lá, Gabigol, Wesley, Gerson, Arrascaeta e mais um. Foram 5 do time titular. Confesso que eu não lembro agora de cabeça. Léo Ortiz. B12. Ortiz. B12. Quem? B12. Quem é o B12? Você tomar. Boa, obrigado pela dica. Mas é isso, são esses 5 titulares Léo que acabaram Ortiz? ficando no Rio de Janeiro. E eu acho que tá certo. Não tem, se não vai entrar em campo, por que vai viajar? Deixa porque aqui, é um se desgaste preparando. a viagem também, né, Pedrosa? Tudo é um desgaste, Por mais né? que Minas seja rapidinho, não tem motivo. Se os caras não vão ser colocados em campo para você preservar, não tem motivo para viajar. E o Cruzeiro, não, como o Veneza citou, não vive um bom momento. Sim. A gente já percebeu que o Filipe Luiz é um estudioso do futebol. Sempre foi, até quando jogava, né? Provavelmente o Filipe já tentou entender aí as maiores fragilidades desse Cruzeiro, né, o Pedrosa? Cara, o estilo do Fernando Diniz, todo mundo conhece, tá? Isso aí, o próprio Filipe Luiz, como eu falei aqui, já enfrentou o Fernando Diniz diversas vezes na passagem dele no futebol carioca. O ponto é, o Cruzeiro ele também tem que dar uma resposta à sua torcida, por quê? Porque a classificação para a final da Copa Sul-Americana, ela não pode maquiar o momento que o Fernando Diniz está vivendo. E o momento do Fernando Diniz não é bom. Apesar da classificação, o momento não é bom. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem condições não só de neutralizar o Cruzeiro, mas se aproveitar dessa situação. Claro que está com a moral em alta, porque chegar a uma final é sempre muito importante, mas o próprio Cruzeiro também, Fernanda, para ser muito honesto, está com toda a cabeça na final da Sul-Americana. Está com toda a cabeça na final dessa competição. Os próprios jogadores. Então, qual é a proposta do Diniz? É treinar esse time, é preparar esse time para a final. Então, assim, eu não vejo o Cruzeiro entrando como vida ou morte. Vejo o Flamengo com esse time tendo condições, sim, de conseguir um bom resultado no Mineirão. E é isso, cara. Jogo aberto, qualquer resultado é possível, a grande verdade é essa. Não vejo nem favoritismo da parte do Cruzeiro. Tem um jogador que eu gostaria de ver mais em campo, que é o Lohan, que é um jogador que teve um certo momento na temporada, se destacou. A gente vai lembrar aquela baita partida que ele fez contra o Corinthians no Maracanã, substituindo a Arrascaeta, mas depois caiu de produção, chegou a ser vaiado de uma maneira injusta, na minha opinião, por parte da torcida presente no Maracanã, e o Tite deixou de utilizá-lo. Quem sabe agora o Filipe Luiz também não consegue resgatar a confiança, a autoestima desse jogador, que já mostrou que é um baita jogador. Eu gostaria de vê-lo mais em campo, de repente, até uma boa oportunidade para ele encarar o Cruzeiro também. Eu não tenho dúvida que se ele estiver apto para o momento, porque tem jogo que às vezes é grande para alguns meninos. E às vezes não dá para o treinador fazer essa leitura, porque a irregularidade, ela vive na rotina dos jogadores muito jovens. Um jogo eles jogam muito e outros jogos eles não jogam tão bem. É muito comum isso. E eu acredito que o Filipe Luiz é um melhor personagem. Foi campeão mundial com o Sub-20 do Flamengo esse ano. Conhece a base como ninguém. E por estar perto dos meninos durante esse tempo tão vitorioso, começa a entender qual é o melhor momento. É a maior delicadeza do futebol, é você saber a hora que você vai trazer um menino para o profissional e a hora que, quando ele está no profissional, você vai colocar ele numa partida, ô Pedrosa. Você pode destruir a carreira do garoto, como você pode jogar a carreira dele lá no alto, por conta de uma escolha sua. Sem dúvida. E tem uma fala do Filipe Luiz, eu não sei se foi na última coletiva ou na penúltima, que ele cita o seguinte: enquanto o jogador estiver comigo, eu não vou desistir dele. E eu acho que isso é muito interessante, porque isso passa uma confiança para o grupo inteiro, seja para os mais novos, como o próprio Lohan, que também acho que merece mais oportunidades, ou até para o Alan, por exemplo, que é um jogador que vem fazendo uma passagem muito ruim com a camisa do Flamengo. Quando o técnico te dá esse recado, isso também te dá a sabedoria necessária para você continuar trabalhando, porque o seu momento vai chegar. Eu não tenho dúvida que o Lohan, seja para essa temporada ou para 2025, ele vai ajudar muito o Flamengo aí. Inclusive, tem um baita exemplo no elenco, que é o Wesley. É verdade. Que foi muito criticado. Se fosse pela torcida do Flamengo, ele não estaria mais jogando. Inclusive, estaria lá na Itália agora, porque a torcida queria que ele fosse vendido a qualquer custo para a Atalanta. O que eu acho que poderia ter acontecido pelo valor, um valor extremamente alto. Mas, independentemente disso, após essa não ida para a Europa, ele cresceu muito de produção. E é um exemplo para os demais. Que é possível você dar a volta por cima jogando e tendo a confiança do treinador. E tem um ponto que eu sempre falo aqui nesse programa. Quando você tem a tranquilidade de promover um menino,
é muito mais fácil do que quando você tem só o desespero, né? Por exemplo, o Vasco. O Vasco, nos últimos anos, tem muito desespero. Ele precisa dos meninos para conseguir erguer o clube. Com o Wesley foi desespero também. E aí, quando foi você desespero. vê personagens com desespero, que é o caso do Wesley, o Wesley foi no desespero. Você vê já, às vezes, uma falha no processo. E por isso, às vezes, ele demorou um pouco para conseguir mostrar o seu bom futebol. Foi isso. Eu lembro muito bem, o Varela machucado, não tinha outra opção. O Wesley, Mateuzinho, na época, era a terceira opção, acabou se tornando o titular. E o Mateuzinho saindo pro Corinthians. Mateuzinho saindo pro Corinthians, foi exatamente isso. Que é um exemplo, o Gabriel Peck, ele sobe pro Vasco em 2019 e ele tem 3, 4 anos de carreira, todo mundo decretando que ele não seria nada. E hoje o Gabriel Peck tem mais participações em gols na Liga Americana do que o Messi. Por tudo que ele fez no Vasco ano passado, se tornou um jogador muito importante para o Vasco no ano passado, foi vendido e está voando lá na MLS. Então, assim, o processo de maturação de um jogador tem que ser algo muito cuidadoso. No caso do Wesley, subiu, não foi tão bem, nessa temporada amadureceu, passou por uma situação onde ele teria uma oportunidade de jogar na Europa e continuou com um mental focado no Flamengo para poder jogar o que ele tem jogado. Muito bem, olha aqui, põe na tela, gente, quem é carioca.